Seja bem-vindo ao Nicodemos Cortes, um canal não oficial do Reverendo. Aqui você encontrará os melhores cortes de suas mensagens. Então deixe seu like e se inscreva no canal para receber novos vídeos. A oração, então, ela sempre, embora ela tenha muitos tipos e várias maneiras, ela sempre tem uma estrutura básica. Ela é dirigida a Deus Pai, na mediação de Jesus Cristo e na dependência do Espírito Santo. Então, debaixo desse guarda-chuva, dessa grande estrutura, você tem muitos tipos de oração, e eu quero mencionar aqui alguns, não é exaustivo, porque a Bíblia fala de muitos tipos, não é? Mas eu quero mencionar alguns para ilustrar o que eu estou dizendo. Por exemplo, aquela oração súbita, inesperada, não preparada, que nós fazemos quando nos vemos em situações surpresa, e nós então levantamos a nossa alma diante de Deus em emergência. Eu quero dar dois exemplos. Um eu já mencionei domingo passado, Neemias, servo de Deus, servindo na corte do rei, e de repente o rei percebe que ele está triste e pergunta: Neemias, o que é que está acontecendo? Por que é que você está triste? Neemias tinha acabado de receber notícia que o povo de Israel, lá no cativeiro, estava passando por necessidade. Ele tinha ali uma janela de alguns segundos, para responder à pergunta do rei: o que é que está acontecendo, Neemias? Por que é que você está assim? Peça o que você quiser. Aí diz lá o texto que Neemias escreveu: então orei ao Deus do céu. A oração deve ter sido assim: Senhor, eu não estava esperando isso que o rei está dizendo. O que é que eu digo? O que é que eu faço? Me dá sabedoria, me dá as palavras corretas. Então, esse tipo de oração que a gente chama de impromptu, não é? É uma oração que é feita no momento. Ela é muito comum na Bíblia. Há um outro caso no segundo livro de Samuel, capítulo 15, verso 31, Davi sendo expulso pelo seu próprio filho da cidade, saindo de Jerusalém, chorando e lamentando, e chegou alguém com a notícia pior ainda, dizendo: olha, lembra aquele conselheiro teu chamado Aitofel, em quem você confiava? Ele passou para o lado de Absalão, e ali, enquanto Davi estava saindo da cidade, orando, gemendo e chorando, ele levantou a voz para Deus e disse assim: Deus, transtorna o conselho de Aitofel. Transtorna o conselho desse homem, que ele diga coisas que confundam os meus inimigos. Uma oração que subiu de repente, num momento de crise, de dificuldade. E é por isso que essa oração, ela não é preparada, ela não é ensaiada, ela é completamente espontânea, ela brota do coração do crente diante das necessidades em que se encontra. Ela não precisa ser cumprida, ela pode ser curtinha, pode ser uma frase, e às vezes não precisa nem ser em palavras, pode ser em gemido. Como Davi no Salmo 5, versos 1 e 2, ele diz assim: Deus, ouve o meu gemido. Ele não está nem orando, ele não consegue nem articular as palavras, mas ele está gemendo. Toda mãe entende isso, não é? Quando vê o filho gemendo. O filho não precisa saber se expressar de forma estruturada, organizada, tem um mestrado em literatura, uma frase elaborada, para que a mãe saiba o que ele está dizendo. Basta o menino gemer e a mãe já encosta, já sabe o que é que ele tem. Às vezes, já sabe o que é que ele tem. As possibilidades são poucas. Ou ele está com fome, ou ele está sujo, ou ele está com sono, ou ele está cansado, ou ele está com dor. Tem mais ou menos um limite, de possibilidades. Mas basta o menino gemer, a mãe já encosta. Spurgeon disse uma certa vez que alguns mendigos, eles não precisam pedir, eles simplesmente se sentam com a plaquinha dizendo: estou com fome, e chove dinheiro. Então é esse tipo de oração que eu me refiro, em que nós simplesmente nos apresentamos diante de Deus na nossa necessidade, na nossa angústia. Nós não sabemos o que dizer, nós não conseguimos fazer longas orações, e às vezes simplesmente só conseguimos gemer diante de Deus. É uma oração perfeitamente válida e está dentro das orações que a palavra de Deus nos recomenda. Em segundo lugar, em oposição, há aquela oração preparada, estruturada, para a qual nós planejamos um horário do dia e que nós fazemos regularmente, como por exemplo os judeus, que durante 3 vezes ao dia eles subiam ao templo para orar, e ali então havia toda uma oração elaborada. O material rabínico do século IV, preservado no Talmud, que é o livro sagrado dos judeus, ele contém vários modelos de oração que os judeus provavelmente usavam na época de Jesus e que era feita no templo quando eles subiam. Uma delas é o Yalamedenu Rabenu, que significa em hebraico que o nosso mestre nos ensine. E aí eles começavam uma invocação a Deus para que Deus desse iluminação na leitura da Bíblia. Era toda uma oração preparada. Isso também é um método válido de oração.
que o crente tenha uma estrutura, ele tem um momento durante o dia em que ele reserva para Deus e que naquele momento ele se dirige a Deus de maneira estruturada. E nós já temos um modelo, inclusive, que Jesus deixou. Ele disse: quando orardes, dizei, invocação, Pai nosso que está nos céus, 3 petições: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. 3 pedidos referentes a Deus. Depois 3 pedidos referentes ao homem: pão, perdão e proteção. Pão nosso de cada dia nos dás hoje, perdoa as nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação. Terminando com a declaração de confiança: pois teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. É uma oração muito bem estruturada que Jesus ensinou. Aquela oração então mostra que a gente se aproxima de Deus não somente com gemido, né? Assim, na força do momento, ou movido por uma circunstância difícil, mas que a gente deve separar um dia, a gente deve separar um horário durante o dia em que a gente possa sentar diante de Deus e de maneira clara, estruturada, preparada, apresentar diante dele as nossas orações, seguindo o modelo do Pai Nosso ou outro modelo que permita que a gente se aproxime de Deus de maneira organizada. Em terceiro lugar, a oração em secreto, para a qual o Senhor Jesus nos orienta em Mateus 6, de 5 a 6, combatendo a hipocrisia dos fariseus, porque os fariseus gostavam de orar em praça pública, diante dos homens, para serem considerados como santos. Jesus disse: você quando orar, você entra no seu quarto, tranca a porta e fala com seu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em segredo, ele haverá de te responder. É claro que Jesus não está dizendo que Deus só vai atender a oração em secreto, mas ele está recomendando a oração em secreto, em oposição à ostentação e à tentativa de parecermos piedosos aos homens, porque o que interessa na oração não é o que é que os homens vão pensar de mim, mas o meu Deus que está no céu e que está me ouvindo. Então, tirar um tempo para ficar sozinho com Deus é outra forma de oração que a Bíblia nos recomenda, e nós temos vários exemplos disso na Escritura, e o mais conhecido de todos é o próprio Senhor Jesus, que constantemente, mesmo no meio do ministério intenso que ele desenvolvia, ele se retirava, diz o texto lá nos evangelhos, ele se retirava para lugares solitários e ali orava. Ele fazia isso constantemente. Mesmo pessoas casadas precisam de um tempo a sós com Deus. É bom orar com a mulher, é bom orar com os filhos, mas mesmo assim, nós como indivíduos precisamos de um tempo a sós com Deus, para conversar com Ele e derramar diante dele o nosso coração. Eu me lembro, eu anotei o exemplo de Jacó no val do Jaboque, quando ele estava voltando para a sua terra, na expectativa de encontrar com Esaú, seu irmão, que estava muito zangado com ele, e ele atravessa o val, um riacho chamado Jaboque, passa a família toda e ele fica ali sozinho, e a noite toda ele luta com Deus em oração. E ele prevaleceu diante de Deus, só estava ele e o Senhor naquele momento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, de 9 a 10, temos o exemplo daquela mulher piedosa, Ana, que vai ao templo e ali, em secreto, ela nem fala em voz audível, entre ela e Deus, ela busca a Deus por um filho, a ponto do sacerdote Eli olhar de longe assim, ver a boca movendo, não ver som nenhum e pensar que ela está bêbada, mas estava ela ali, entre ela e Deus, buscando a Deus por um filho, na sua angústia, clamando a Deus. Então, oração impromptu, que é aquela oração de emergência, que pode ser um gemido, a oração programada, elaborada, preparada, que nós gastamos tempo, que tem um modelo que a gente segue, ou então a oração em secreto, quando nós reservamos um tempo para estar sós com Deus e derramar diante dele o nosso coração, e também a oração pública, que é recomendada também pelo Senhor Jesus Cristo na Bíblia. Quando nós oramos como irmãos, como comunidade, nós nos ajuntamos para buscar a Deus em comunhão. O próprio Jesus prometeu estar presente em situações assim. Ele disse que se nós concordarmos com o que pedirmos e estivermos reunidos, ele até mencionou o número 2 ou 3 no nome dele, ele disse que estaria presente. O contexto é o exercício da disciplina na igreja, mas isso envolve oração em conjunto, a igreja orando para que a disciplina seja exercitada da maneira correta, e não só a disciplina, todas as outras necessidades da igreja, elas podem ser levadas diante de Deus pela igreja toda, pelos irmãos em oração.
O livro de Atos nos mostra que foi assim que os primeiros cristãos compreenderam, porque pelo menos 5 ou 6 vezes o livro de Atos se refere à igreja em oração. No dia de Pentecostes, a igreja estava reunida em oração. Quando Pedro foi preso e depois liberto, juntamente com João e outros apóstolos, a igreja se reuniu em oração. Clamaram a Deus e Deus derramou o Espírito Santo. Depois, quando Pedro é preso, em Atos capítulo 11, diz lá que a igreja se reuniu na casa de João Marcos, de Maria, mãe de João Marcos, para orar e buscar interceder a Deus pela vida de Pedro. A igreja orava junta no livro de Atos, se reuniam, como diz lá no capítulo 2, eles perseveravam nas orações, se juntavam com os irmãos, como nós estamos fazendo hoje aqui, nos reunindo como igreja para gastarmos o dia em oração. Essa é uma das formas bíblicas corretas de oração, que é a chamada oração pública, que ela pode ser feita em família. Os pais de família são responsáveis por isso, juntar a família, junto com a mulher e os filhos, buscarem a Deus. Isso pode ser feito no culto público, como nós iremos fazer aqui, ou em reuniões de oração da igreja que acontecem durante a semana. Nós nos encontramos com irmãos durante a semana para orar. Há grupos de oração, há grupos de estudo bíblico. A nossa igreja se reúne, vários irmãos se reúnem regularmente durante a semana para isso. Há os grupos de quarta-feira que se reúnem para isso. Ou seja, esse é um método também que a Bíblia, um tipo de oração que a Bíblia recomenda. E, portanto, não há desculpas, para nós não orarmos, porque Paulo diz toda oração. Todo tipo de oração, há muitos, eu mencionei 4 apenas, que podem ser empregados, todos eles lícitos e prescritos na palavra de Deus. E não somente isso, gente, não somente a forma da oração é variada, mas o conteúdo dela também é muito variado. Um breve exame da Escritura revela isso. Paulo aqui, ele menciona 2 tipos, dois conteúdos, ele agora se refere à oração, não tanto quanto à maneira, mas ao conteúdo dela. Ele fala de oração e súplicas, aí no início do verso 18, e no final do verso 18 ele fala da súplica por todos os santos, aí já determinando o objeto da oração, que é orar pelas demais pessoas. A Bíblia, Paulo menciona então aqui súplicas. A súplica é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro de alguém muito necessitado. E Deus, o próprio Jesus nos estimulou a que nós suplicássemos a Deus. Quando ele disse lá em Mateus capítulo 7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Isso é súplica, alguém batendo na porta, por favor abra, por favor abra. Alguém buscando com intensidade, demonstrando desejo muito profundo de receber aquilo. Alguém pedindo em súplica diante de Deus. Então, nessas variadas formas de oração, nós nos apresentamos diante de Deus primeiro com súplica, pedindo diante dele aquilo que nós carecemos, expressando diante dele as nossas necessidades, que não são poucas. O próprio Deus nos estimula a fazer isso, e Paulo lá em Filipenses capítulo 4, de 6 a 7, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades pela oração e súplica com ações de graças. A palavra de Deus diz então que nós podemos suplicar a Deus por tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que traz dificuldade e problemas ao nosso coração. Além da súplica, a Bíblia também menciona a adoração, que a gente esquece com frequência. Geralmente súplica é o nosso tipo predileto de oração. Quando a gente vai orar, ou oração espontânea, ou oração preparada, ou com os irmãos, ou em segredo, a gente vai pedir. A gente vai, se chega a Deus para pedir alguma coisa. Mas a adoração faz parte de toda oração. Um dos tipos muito comuns da Bíblia é adoração, ou seja, você diante de Deus, reconhecer quem Ele é, os seus atributos, relembrar as suas obras, as suas bênçãos e dar a Ele glória e louvor. Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Que nós nos ajoelhamos diante de Deus só para dizer para Ele: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, a Tua grandeza ultrapassa a minha compreensão, as Tuas obras, elas permeiam toda a terra, que variedade, que riqueza, a Tua majestade está acima dos céus. Não há Deus semelhante a Ti, Senhor. Aqui estou para Te adorar, para dizer que Tu és o meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Se levantou e foi embora. Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Só adorar a Deus pelo que Ele é. Mas a adoração,
ela faz parte da vida de oração do crente. Um exemplo que eu posso trazer para vocês, Atos 16, com Paulo e Silas, presos na prisão lá de Filipos, depois de ter sido chicoteados. Diz lá o texto que pela meia-noite eles oravam e cantavam hinos a Deus. O cantar hinos é uma forma de adoração, adorando a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele tinha feito e que haveria de fazer. Outro conteúdo é a gratidão ou ação de graças, onde nós nos lembramos alegremente de tudo que Deus tem feito, das bênçãos que Ele já nos deu, quer seja em secreto, quer seja com os irmãos, quer seja na oração preparada, ou mesmo de repente levantar a voz a Deus e dizer: Deus, eu te agradeço, quantas coisas o Senhor me deu, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu trabalho, pelo meu sustento, obrigado por isso que o Senhor, por esse livramento, obrigado por essa cura que o Senhor me deu, por essa resolução de problema, uma vida de gratidão. Paulo, inclusive, aqui mesmo, próximo, ele já tinha dito no capítulo 5, verso 20, um pouco antes, dizendo que nós devíamos dar sempre graças a Deus, inclusive como parte para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Ou ainda, um outro conteúdo da oração, a confissão. Não somente pedir a Deus, não somente adorar a Deus, não somente agradecer a Deus, mas confessar a Deus os nossos pecados, concordar com Ele, com aquilo que Ele diz a nosso respeito, que nós somos pecadores, e junto com isso pedir a Ele perdão, nos humilharmos diante dEle, abrirmos o coração e dizermos: Deus, eu tenho feito isso, eu tenho errado nisso, eu tenho falhado nisso, eu peço que o Senhor me perdoe, que o Senhor me guarde, não me deixe mais cair em tentação, me ensina a vencer esse hábito pecaminoso, me ajuda a fugir da tentação, me livra do homem mau. 1 de João capítulo 1 verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E como é que nós confessamos os pecados? Não é um homem, não é o pastor, mas é a Deus. Davi, no Salmo 32 e no Salmo 51, esses dois salmos foram escritos por Davi depois que ele pecou com Batseba. Ele adulterou e mandou matar o marido da amante, e foi repreendido pelo profeta Natã, e a Bíblia diz que ele se humilhou e se arrependeu diante de Deus, e escreveu dois salmos expressando publicamente o seu arrependimento, o Salmo 32 e o Salmo 51, em que ele pede a Deus: ó Deus, tem misericórdia de mim, eu nasci em pecado, em iniquidade concebeu a minha mãe, tem misericórdia de mim, Senhor. Confissão seguida de pedido de perdão também faz parte das nossas orações. Outra coisa que faz parte das nossas orações, de acordo com a Bíblia, é o lamento e o clamor. É simplesmente chorar diante de Deus por causa de uma tragédia, como por exemplo uma morte, uma perda, um acidente, uma doença. Às vezes a gente não sabe o que dizer, a perda, estamos de luto, estamos tristes, estamos magoados, estamos doloridos com alguma circunstância adversa da vida, e nós simplesmente chegamos diante de Deus e nós lamentamos, e nós choramos, e nós fazemos como Neemias naquela situação que eu já mencionei. Diz ele que ele então lamentou diante de Deus, depois que ele estava na presença do rei. Antes dele chegar na presença do rei, ele estava lamentando, ele estava chorando diante de Deus pela situação do seu povo lá no cativeiro, e fazendo isso com jejuns e quebrantamento. Esse é o papel do jejum. Ele vem é uma forma de expressar esse sentimento de clamor, de lamento, de quebrantamento e humilhação diante de Deus, e essa é a razão pela qual no dia de hoje nós estamos jejuando também, para que nós não somente lamentemos o estado da nossa alma, os pecados do nosso coração, a situação do nosso país e a situação da igreja evangélica em geral, mas nós também clamemos diante de Deus verdadeiramente. Um outro conteúdo pouco usado, mas que a Bíblia fala também, é o questionamento respeitoso. É você brigar com Deus, não é? Como por exemplo Abacuque. Abacuque não entendia porque que Deus estava levantando a nação dos assírios para destruir a nação de Israel. Como é que o Senhor pode usar o ímpio para castigar o justo? O Senhor, que é tão puro de olhos que não pode ver o mal, como é que o Senhor vai levantar o rei da Síria, o ímpio rei da Síria, para abater o teu povo contra o qual o Senhor tem uma aliança? Como é que o Senhor pode fazer isso? E Abacuque então, no capítulo 1 do seu livro, ele questiona a Deus. A oração de Abacuque é uma oração de questionamento sincero diante de Deus. Deus, eu não entendo porque é que o Senhor está fazendo isso. Eu não entendo porque é que o Senhor está agindo dessa maneira. A mesma forma Jó, quando ele se viu privado de tudo que ele tinha, num único dia, ele começou a questionar a Deus: o que foi que eu fiz com o Senhor?
por que isso está acontecendo comigo? Eu perdi tudo que eu tinha. Não é que eu sou perfeito, não é que eu não mereça nada, mas eu não fiz nada específico que tenha merecido a tua ira. Por que o Senhor está me tratando dessa maneira, Deus? E vários dos salmos, em vários deles você encontra a mesma atitude, ou Davi, ou outro salmista se chegando para Deus, dizendo: Deus, por que o Senhor está demorando? Deus, por que o ímpio prospera? Por que os teus inimigos e os nossos inimigos estão pisando em nós? Por que o Senhor está me fazendo passar por essa dificuldade? Poucos crentes fazem isso, mas é uma maneira lícita de oração. Você chegar diante de Deus e abrir o coração com Deus e dizer: Deus, eu não estou entendendo. Deus, está muito difícil viver dessa maneira. Essa situação toda, ela me aflige, eu não estou vendo uma solução. Por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor está demorando? Por que o Senhor não cumpre aquilo que o Senhor disse? Onde estão as tuas promessas? Às vezes o crente fica meio receoso de fazer isso com Deus, não é? Eu tenho certeza que ele não vai ficar chateado. Você pode chegar diante dele, abrir o coração e respeitosamente questionar a Deus, pegá-lo pela palavra, não é? O Senhor prometeu isso, e por que isso não está acontecendo? Por que isso não está sucedendo conforme o Senhor falou? E então estes são alguns tipos e formas de oração que a Bíblia menciona, e que estão todos aqui incluídos nisso que Paulo diz: orando com toda oração e súplica. Ou seja, com todo tipo, de todas estas maneiras, com todos estes conteúdos. Ou seja, a oração é um exercício, é uma disciplina espiritual muito rica, variada, não tem nada monótono na oração. Ao contrário, é alguma coisa estimulante. Você pode falar com Deus de todas estas formas, maneiras. Eu nem tive tempo aqui para falar na questão da postura, não é? Mas você pode estar de joelhos, você pode estar em pé, você pode estar deitado, você pode levantar as mãos para o céu, você pode fechar os olhos, você pode abrir os olhos. Então, há tantas outras coisas. É algo dinâmico, porque envolve um relacionamento rico e pessoal com Deus. Não é algo frio, não é reza, não é algo escrito, mas é um relacionamento vivo com Deus, portanto, extremamente variado. A vida de oração, portanto, é uma vida desafiadora, intrigante, está longe de ser alguma coisa maçante e repetitiva. Mas a segunda parte da minha mensagem, a primeira parte foi falar a respeito dos diversos tipos de oração, e a segunda parte, ela se concentra em um tipo em particular que é mencionado pelo apóstolo Paulo aqui, no final do verso 18, que é a intercessão. Verso 18, com toda oração e súplica, já vimos isso, orando em todo o tempo no Espírito. Sobre orar no Espírito veremos hoje à noite, fechando a série, e para isso vigiando, já vimos isso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Súplica por todos os santos é uma forma de oração também. O que é que Paulo quer dizer com isso? Esse é um dos tipos mais sublimes de oração, é quando nós intercedemos por todos os santos. Primeiro eu vou dizer o óbvio, né? Mas às vezes é melhor pecar por excesso do que não. É claro que quando Paulo diz santos aqui, ele não está falando do santo católico, né? Orando por todos os santos, porque a palavra santo na nossa cultura acabou sendo feita refém da teologia católica. Quando se fala em santos, se pensa em Santo Antônio, Santa Maria, e aí vem a quantidade de santos enorme do panteão da Igreja Católica, não é? Mas é uma pena que seja assim, porque santos é uma designação muito comum na Bíblia para o crente. E ele é chamado de santo não porque ele é perfeito, ou ele não tem pecado, mas é porque a palavra santo significa originalmente alguém que é separado. Então o crente é chamado de santo na Bíblia porque ele é separado do mundo para Deus. Ele não mais pertence ao mundo, ele não mais vai ser julgado com o mundo, nem condenado com o mundo, mas Deus o separou para si, para ser parte do seu povo. Ele é imperfeito, ele está no processo de santificação, ele está aprendendo, mas ele é chamado de santo na Bíblia, não é? Então seria muito legal se a gente, deixando de lado o pano de fundo católico, né, a gente se referisse aos irmãos como os santos, né? Como é que está o santo, o Santo Portes, né? O Santo Portes vai bem, né? Graças a Deus. E a Santa Maria que está, Ana Maria que está, vai bem também, né? Estamos todos bem. Então é nesse sentido que a palavra santo é usado no Novo Testamento para se referir aos cristãos. Então quando Paulo diz aqui, com toda oração,
por todos os santos, ele não está se referindo aos santos que já morreram, ele não está se referindo aos santos, aos crentes como sendo perfeitos, mas ele está simplesmente, a palavra significa simplesmente, a expressão significa orar por todos os irmãos em Cristo Jesus. É claro que Paulo também não está ensinando que a gente só deve orar pelos irmãos em Cristo, porque o próprio Jesus ensinou que a gente deveria orar pelos inimigos, e o próprio Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo 2, ele diz que nós temos que orar pelas autoridades, e no caso a autoridade era um pagão, era Nero. Então, orando em todo o tempo por todos os santos, não quer dizer que a gente só vai orar pelos nossos irmãos em Cristo. Nós vamos orar pelos nossos inimigos, nós vamos orar por pessoas que nos perseguem, nós vamos orar por aqueles que nos odeiam, nós vamos orar pela conversão de pecadores, nós vamos orar pelas autoridades, sejam elas de Deus ou não. Mas o que Paulo está querendo aqui é que no meio de toda a nossa vida de oração, nós nos lembremos em particular dos nossos irmãos em Cristo. Boa parte do nosso tempo de oração, boa parte daquela ocasião que você separa para orar a Deus deveria ser empregada, não somente, deveria ser empregada em oração pelos outros. Ou seja, você não deve orar somente por você, pelas suas necessidades. Isso está certo, a gente deve orar e pedir isso também, mas a gente deve orar pelos outros, interceder pelos outros, lembrar de outras pessoas nas nossas orações. Então, tem alguns e é isso que a expressão significa, nós temos que orar por todos os santos, todos os crentes em Cristo Jesus, de todo mundo, país, raça, cor, língua e nação. Note que lá no início da carta aos Colossenses, Paulo diz no capítulo 2, de 1 a 2, que ele ora pelos Colossenses, mesmo sem nunca ter visto a face deles. Paulo nunca tinha estado em Colossos, não conhecia ninguém da igreja de Colossos, mas orava pela igreja de lá. Então, dentro dessa perspectiva dele, de que nós temos que orar, interceder por todos os santos. Alguns santos exigem atenção especial em nossas orações. Entre os santos pelos quais nós oramos, oremos pelos nossos familiares, oremos pela esposa, oremos pelos filhos. Isso deve fazer parte diária das nossas orações. Oremos pelos nossos amigos, aquelas pessoas que estão mais próximas de nós e que nós conhecemos a situação delas e as dificuldades que elas estão passando. Oremos por irmãos que, mesmo que não sejam tão próximos, mas nós sabemos que estão passando por situações como luto, doença, problema financeiro, angústia, dúvida, depressão. Oremos expressamente por aqueles que nos pediram oração. Eu confesso que isso às vezes é um problema para mim, e eu sei que é para outros líderes também, porque as pessoas nos procuram às vezes depois do culto e dizem assim: pastor, ora por mim. E não dá para orar na hora por aquela pessoa, não é? E eu tenho que depender da minha memória para quando eu chegar em casa me lembrar quem pediu oração para mim. Então, durante um tempo eu resolvi isso orando na hora. A pessoa chegou para mim, eu fazia isso antes. A pessoa chegava para mim e dizia: pastor, por favor, ore pela minha filha. Como é o nome da sua filha? Maria. Vem cá. Senhor, abençoa Maria. 2 minutos, não é? É melhor, eu acho que eu tenho que voltar a fazer isso, porque as pessoas pedem, eu registro na cabeça e chego em casa, eu não me lembro nem do que é que eu preguei. Vendo o que eu preguei. Quanto mais os pedidos particulares de oração que foram feitos. Então, ou você anota, e se você diz eu vou orar, então você vai ter que orar, senão é mentira. Se a pessoa pedir oração, então você anota, digita no celular, ou ora na hora com a pessoa, mas de alguma forma atenda em particular aquelas pessoas que vieram lhe pedir oração. Não deixa passar a necessidade. Por que nós devíamos interceder por todos os santos? Há várias razões que eu queria trazer para estimular vocês a isso. Primeiro, porque é um mandamento derivado do amor, não é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque eu amo o meu próximo, eu quero o bem dele, e por isso eu devo orar por ele. Talvez o maior bem que eu possa fazer ao meu próximo é, de fato, orar por ele. Uma vez o profeta Samuel, disse à nação de Israel: longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 23. Longe de mim, que eu peque diante de Deus, parando de orar por vocês. E note que a nação de Israel era uma nação rebelde, mas Samuel entendia que era o dever dele. Deus o chamou para interceder em favor do seu povo. O oposto foi Caim. Depois que ele matou Abel, Deus chegou e perguntou: cadê teu irmão? Resposta de Caim: sei lá, sou eu o guardador do meu irmão? É a atitude oposta de interceder por todos os santos. Eu não sou responsável pelo meu irmão. O que é que eu tenho a ver com os problemas do meu irmão? Cada qual com seus problemas. Eu vou orar para os meus, ele que se vire lá. Sou eu o guardador dos meus irmãos? Esse é o espírito de Caim,
que entra às vezes na nossa vida e a gente simplesmente ignora, acha que não é nossa responsabilidade e que nós não precisamos nos preocupar. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Jesus, na oração sacerdotal, João capítulo 17, ele intercede pelo seu povo. É um capítulo inteiro, uma oração inteira em que ele pede a Deus em favor do seu povo. Outro motivo para que nós intercedamos por todos os santos é que nós estamos todos engajados na mesma batalha. Pensa na igreja como um exército que está ali na trincheira. Estamos enfrentando o inimigo comum, temos as mesmas tentações, passamos pelas mesmas dificuldades, caímos nos mesmos pecados. Nós precisamos de ajuda, assim como os soldados precisam se ajudarem, se protegerem, se cobrem com posições estratégicas ao enfrentar o inimigo. Assim também nós devemos lembrar que nós estamos em guerra. Não foi isso que Paulo disse quando iniciou essa sessão? Quando ele diz aqui, no verso 12 do capítulo 6 que eu li, a nossa luta, ele não disse a minha luta, ele disse a nossa luta, portanto orai uns pelos outros, que é a nossa guerra, é a mesma guerra, é o mesmo inimigo, é o mesmo propósito, é o mesmo objetivo, portanto nós temos que orar uns pelos outros, porque a queda de um afeta a igreja toda. Um crente cai, a desgraça vem sobre a igreja toda. O mundo ridiculariza, o mundo zomba e o diabo tripudia. A queda de um é a queda de todos. Como aconteceu com Acã, Josué capítulo 7. Acã pecou e a ira de Deus se derramou sobre toda a igreja do Antigo Testamento. E Deus também promete nos abençoar os outros através de nós. Moisés intercedeu por Miriam quando estava leprosa, ela foi curada. Os 4 amigos levaram o paralítico para Jesus, Jesus atendeu. Moisés intercede por Israel, Deus atende a oração de Moisés. Há dezenas e dezenas de exemplos de Deus atendendo às orações feitas em favor de outras pessoas. Talvez um exemplo bem curioso é o final do livro de Jó. Jó passou por toda aquela situação e vieram os amigos de Jó consolar Jó. E disseram um monte de abobrinha com relação a Jó, né? No caso de Jó, que não se aplicava a Jó de maneira nenhuma. No fim, passa o período de tribulação e diz lá ao final do livro de Jó, que Deus mudou a sorte de Jó, o estado em que Jó se encontrava, quando ele orava pelos seus amigos. Não é interessante isso? Quando Jó começou a orar por aqueles seus amigos, que na verdade eram amigos da onça, não é? Jó começou a orar por eles, Deus então mudou a situação, restituiu a riqueza de Jó, ele teve mais filhos, teve mais filhas, e o seu segundo estado era melhor do que o primeiro. Por quê? Porque ele intercedeu pelos seus amigos. Agora note que há um pedido especial de intercessão, e aqui eu vou puxar a brasa para a minha sardinha. No verso 18, no final, Paulo diz assim: orem com toda a súplica por todos os santos. E em seguida, olha o que é que Paulo diz: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Entre todos os santos pelos quais nós devemos orar especialmente pelos pastores e pregadores. Paulo sabia da sua fragilidade, sabia da enormidade da sua tarefa, sabe que pastores são particularmente alvos do diabo e do mundo, e ele aqui então pede que a igreja ore por ele. Pelo que nós devíamos orar pelos pastores e pregadores? Pelo seu sustento espiritual, vitória sobre o pecado, graça para o trabalho, forças físicas, pelo casamento, pelos filhos, mas especialmente temos que orar para que os pastores sejam fiéis na sua pregação. Ao interceder por todos os santos, entre os santos inclua os pastores, e ore especialmente aquilo que Paulo está pedindo aqui. Veja, ele estava preso, ele estava doente, mas ele não está pedindo nem cura, nem libertação da cadeia. Não seria errado se ele pedisse. Mas o que é que ele pede aos crentes? Orem por mim. Ele está preso. O que é que você esperaria? Orem por mim para que eu seja libertado, para que meu advogado ganhe a causa, para que eu esteja em liberdade outra vez. Não seria natural pedir isso? Mas o que é que Paulo pede aos crentes quando diz: intercedam por mim, orem para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Aquilo que o pastor cobiça mais nas orações dos membros da sua igreja é exatamente esse tipo de oração, para que nós sejamos mantidos fiéis no ensino da palavra de Deus, para que nós, no abrir da nossa boca, seja dada a palavra
para que ela se torne eficaz na vida dos irmãos, na conversão de pecadores, na edificação dos santos, no crescimento do reino de Deus. É isso que os pastores mais desejam da igreja, que a igreja interceda por eles também.